Olá, meus amigos do canal G. Vital. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive a semana passada. Você não é obrigado a acreditar, você não é obrigado a seguir, mas eu quero compartilhar com você. Eu estava em nossa igreja em mais um culto de ensino, quando de repente, trabalhando um determinado tema, eu acredito que Deus colocou no meu coração de forma muito forte uma passagem que está escrito lá no livro de Jó. Uma passagem que, apesar de estar na Bíblia, foi dita pelo próprio Satanás. Todo mundo lembra daquela história de que Satanás se apresenta diante de Deus e Deus então faz uma referência elogiosa a Jó. Deus disse para Satanás: viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E então Satanás faz uma proposta a Deus de tirar tudo que Jó tem. Eu estou resumindo. E Deus então aceita para mostrar a Satanás e ao próprio Jó a fidelidade de Jó. Então Deus permite que Satanás toque em todos os bens materiais de Jó e que Satanás também toque na sua família. Mas a Bíblia diz que apesar de tudo isso, Jó permanece fiel. Então Satanás volta até Deus e diz o seguinte para Deus. Observe bem. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua própria vida. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. O que Satanás estava dizendo para Deus é o seguinte: olha Deus, nós podemos ter tocado em tudo de Jó, eu posso ter tocado na vida de Jó, mas eu duvido que Jó não vai negar se não tocarmos na sua vida. Porque segundo o entendimento e a declaração do próprio Satanás, é que o homem faz qualquer negócio para não perder a sua vida. É que o homem está disposto a tudo para não perder a sua própria vida. Meu amigo, você que me ouve, eu quero que você entenda, eu quero que você contextualize esse texto em tempos de pandemia. Foi o próprio Satanás que disse: esse vídeo é para aqueles que ainda creem que a Bíblia é a palavra de Deus, aqueles que ainda acreditam na Bíblia. Foi o próprio Satanás quem fez esta afirmação, que o homem dará tudo o que ele tiver para preservar a sua vida. Essa é a certeza que Satanás tem. E esse é o instrumento que ele tem para atrair muitos a ele, tocar na própria vida. Ele sabe que o homem negocia. Ele sabe que o homem fará tudo o que tem para não perder a sua própria vida. Eu quero dizer a você, meu amigo, que o que nós temos visto hoje é o pânico se instalando em muitas vidas. É que o pânico está tomando conta dos próprios cristãos. É que muitas igrejas têm se submetido a todas as ordens vindas, porque os cristãos estão com medo de perder a própria vida. Queridos, escute bem. O mesmo Satanás que afirmou isso no livro de Jó é o Satanás que irá se manifestar na besta do Apocalipse, e a Bíblia diz que ele implantará a sua marca, o seu número, como forma de controle. Muitos têm se preocupado de que o que será esse 666, ou o que será a marca da besta. Eu quero afirmar a você que a marca da besta não será uma coisa só, mas a marca da besta significará o seu controle. Todos os instrumentos possíveis para que a besta tenha o controle de nossas vidas. Mas eu quero fazer um vídeo específico sobre isso. Mas o que importa é que a besta terá o controle. Ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca ou o controle da besta. E o que nós temos feito ultimamente? Sido controlados. O mesmo sistema mundano,
O mesmo sistema, os mesmos políticos, os mesmos governantes que apoiam aborto, liberação de drogas, a grande maioria de ateus, esses mesmos que defendem uma pauta anticristã, são aqueles que estão determinando o que nós devemos fazer da nossa vida, são aqueles que estão determinando como a igreja deve se comportar, são aqueles que estão determinando como nós devemos nos cumprimentar, são aqueles que já estão querendo impor sobre nós um cartão comprovando que fomos vacinados se quisermos fazer qualquer coisa em nossas vidas. Será que é preciso de algo a mais para que a gente entenda que estão querendo o controle de nossas vidas através do medo nosso de morrer? Queridos, foi o próprio Satanás quem disse que o homem daria tudo o que tivesse para não perder a sua própria vida. Essa é a certeza que Satanás tem para fazer barganha com o homem. Essa é a certeza que Satanás tem para fazer negócios com o homem, de que o homem faz tudo o que ele tiver, que ele entrega tudo o que ele tiver para não perder a sua própria vida. Eu quero que você entenda que a besta ela vai se manifestar no mundo natural, no mundo humano, no mundo material. Muitos estão aguardando a besta de uma forma, não sei como, espiritual, com chifre, rabo, cheirando a enxofre, se afirmando como besta. Não! A Bíblia diz que ele virá como um governante e que tudo o que ele vai querer é o controle da situação, é o controle de nossas vidas. Tudo que a besta precisará é tirar a nossa liberdade, é ter o controle de tudo que nós formos fazer. Ele governará através do controle. E é essa mesma besta, essa mesma manifestação satânica, que disse lá no livro de Jó, que ele tem certeza que nós faremos tudo o que pudermos, que nós daremos tudo o que tivermos, para não perdermos a nossa vida. Queridos, o que me impressiona é que a Bíblia é tão clara quanto a isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou vocês estão achando que por trás de tudo isso não há uma operação do maligno? Ou vocês estão achando que por trás de tudo isso que está acontecendo não existe o dedo, ou talvez a mão inteira, ou talvez o corpo inteiro de Satanás? O nosso medo de perder a vida é tão grande que nós não conseguimos nem sequer enxergar as incoerências de tudo isso que está acontecendo no mundo. Eu poderia citar aqui uma relação de fatos, de fatores, que poderiam nos fazer pelo menos parar para pensar se de fato tudo isso é uma verdade ou é uma grande tática que Satanás está tendo de controlar as nossas vidas. Nós olhamos aí para as incoerências dos dados, nós poderíamos olhar para centenas de milhares de médicos que têm sofrido para dizer nós estamos sendo manipulados, para a inconsistência do número de mortes e para tantos outros fatores. Os mesmos que estão dizendo fique em casa, os mesmos que querem controlar as nossas vidas são aqueles que não respeitam, são aqueles que jogam bola, são aqueles que andam em festas, são aqueles que se confraternizam em casa, são aqueles que não usam máscaras. São esses mesmos que estão querendo impor o medo e o pânico em nossas mentes. São esses que mesmo que não têm medo e que não respeitam e que não guardam esse distanciamento tão pregado. Quando é que nós vamos entender que nós estamos sendo manipulados? Manipulados. Eu não estou dizendo que a doença não exista. Eu mesmo fiz o tratamento, eu tenho familiares, que contraíram o vírus, mas que tomaram medicamentos e que foram curados porque existe controle. O que essas mesmas autoridades não querem é o controle. Eles precisam do nosso medo, eles precisam do nosso pânico. Eles precisam da nossa sujeição para controlar as nossas vidas. Tudo que o Apocalipse tem nos dito é que a besta governará através do controle. E ele terá mecanismos de controle. O mecanismo de controle vai ser justamente o nosso medo.
Nós precisaremos comprar e vender, desde que nos sujeitemos a tudo que a besta disser. E nós estamos passando por um grande teste. E a igreja está provando que ela se sujeitará de forma muito fácil. Basta dizer: você não vai morrer se você me obedecer, e você obedecerá. É de muita preocupação o que nós temos visto ultimamente na face da terra. Queridos, eu só quero dizer uma coisa para você: que a doença existe, que ela exige cuidado, ela exige cuidados. Mas o que eu estou querendo alertar aqui, que meu coração tem se preocupado muito com isso, é que nós estamos vendo o abuso, e o que nós estamos vendo é simplesmente uma manipulação e uma tentativa de controlar toda a nossa vida. Você acha que se realmente essa doença fosse tudo isso que estão dizendo? Você acha que se realmente essas autoridades tivessem com medo, eles permitiriam que bares funcionassem, não importa o horário, mas que as pessoas pudessem se ajuntar em bares, enquanto a igreja precisa manter um distanciamento, enquanto pessoas em bares se abraçam, se beijam, enfim, passam noites e horas juntos sem máscara ali vivendo. E eu não estou pedindo aqui que feche bares, não. Deixem os donos de bares e de restaurantes trabalharem. O que eu estou dizendo é que se essas autoridades tivessem medo, se eles tivessem de fato esse pânico, eles não permitiriam aglomerações em bares, porque aí sim seria uma grande devastação social. Mas as mesmas autoridades que permitem, ainda que com horário limitado, permitem que bares funcionem, que pessoas se abracem, que pessoas não usem máscaras, essas mesmas autoridades dizem à igreja: mantenha distanciamento, não toque na mão, não abrace, não chegue perto, se sente separado, assista culto em casa, faça culto online. Se houvesse esse risco todo, se eles tivessem esse pânico todo, primeiro eles respeitariam, e eles são os primeiros a desrespeitarem. E eu vou fazer um vídeo mostrando isso. Mas as igrejas têm que se sujeitar e cumprir todas as regras, afinal, cristão é obediente, afinal, cristão tem medo de morrer, afinal, cristão é um povo que se sujeita às autoridades porque está escrito. Não é assim que a Bíblia ensina, mas a mesma Bíblia que diz que eu devo me sujeitar à autoridade. É a Bíblia que mostra que Pedro disse que melhor é obedecer a Deus do que obedecer a homens. Porque quando as autoridades mandaram Pedro se calar, Pedro não se calou. Porque quando as autoridades proibiram os discípulos, os apóstolos, de pregarem o nome de Jesus, eles pregaram. E alguns deles, inclusive, perderam a própria vida, porque não obedeceram às autoridades. Devemos obedecer sim, mas devemos analisar as circunstâncias do que está acontecendo. Nós não fomos chamados para ser manipulados. Nós somos chamados para defender uma verdade, custe o que custar, ainda que nos matem. É esse o evangelho que eu conheço, é esse o evangelho que eu defendo. É inaceitável que usem do nosso medo, até porque o cristão não deveria ter medo da morte. O cristão não foi chamado para ser dominado por nada, inclusive pelo medo. Mas foi Satanás quem disse que o homem faria qualquer coisa para não perder a sua vida. O Satanás disse: ele dará tudo o que ele tem para não perder a sua vida. Jesus Cristo certa feita disse: olhai para a figueira e para todas as árvores. Cristo está dizendo: olhe para os sinais. Ele está dizendo: olha, da mesma forma que você olha para uma árvore e você identifica que ela está próximo de dar fruto, e você conhece os tempos através dos sinais. Você olha para o céu e sabe se vai chover. Você olha para o céu e sabe se não vai chover. Você olha para o céu e sabe se está de noite ou de dia. Cristo está dizendo: olhe para os tempos e observem os sinais. E ele diz claramente: cuidado para não serem enganados. Ele disse lá em Lucas 21, cuidado para não serem enganados.
Queridos, o que eu quero deixar aqui, o meu alerta é o seguinte: a doença existe e exige cuidados, mas muitos estão usando de engano para conosco, para manipular as nossas vidas. Eu quero deixar um texto bíblico aqui para a sua reflexão e quero que você considere isso que está escrito. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, falando justamente do fim dos tempos e da manifestação do homem do mal, do anticristo, Paulo disse assim no capítulo 2, versículo 3 da sua carta aos Tessalonicenses: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Alguém tem dúvida que nós estamos vivendo um tempo de oposição a Deus? Alguém tem dúvida que nós estamos vivendo um tempo de oposição a tudo aquilo que é objeto de santidade? Um tempo de oposição a toda a verdade sagrada? Nunca vimos tantos ataques à fé cristã e ao que é sagrado. Mas olha um detalhe interessante que Paulo vai dizer aqui no versículo 9. A vinda desse anticristo, desse perverso, é o que Paulo diz, esse é segundo a eficácia de Satanás, segundo todo o poder, com sinais e com maravilhas enganosas. Sinais de maravilhas que trariam engano. Paulo vai dizer, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça. Você está compreendendo que Paulo frisa que ele trará consigo o engano, o engano, o engano. E eu quero que você pare para pensar, será que nós não estamos sendo enganados? Será que não dá para a gente olhar para outros sinais, para outras opiniões, para as incoerências, para tudo que está acontecendo e enxergarmos que estamos sendo enganados? Estamos sendo manipulados e controlados, e é essa a forma que a besta agirá no mundo, tendo o controle de tudo. Controle é a palavra do número da besta. Controle é o objetivo da besta. Controle será a sua forma de governar, controlar as nossas vidas. A Bíblia diz que como os homens rejeitarão a verdade, mas preferirão ser enganados. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, que por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Deus permitirá a operação do erro. Deus permitirá que o engano prevaleça, porque as pessoas antes rejeitaram a verdade e preferiram ser enganados. Mas eu ainda quero aqui deixar uma palavra de esperança. Paulo diz, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Jesus disse lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 29, cuidado para não serem enganados. Queridos, eu falo aqui em nome de Jesus Cristo. Atente para outras vozes. Atente para aquilo que tem sido dito ao contrário. Não entregue a sua vida dessa forma, não entregue a sua vida pelo medo, não negue a sua própria liberdade pelo medo, não entregue o seu direito de cultuar e adorar e congregar por causa do medo. Sejamos sábios, sejamos lúcidos, sejamos inteligentes. Satanás irá com toda a operação do engano para que preparar o caminho para que a besta tenha o controle. E aqui eu quero terminar dizendo uma coisa. Satanás só precisará do engano, porque ele sabe que falando a verdade muitos não aceitarão. Ele precisa enganar. Cuidado com o engano de Satanás, que age através desse sistema maligno e corrupto que tem tentado controlar as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.